Olá, começamos mais um episódio do Das Humanas. Eclipse da Lua, do Sol, constelações e diversas medições celestes. A astronomia é um conhecimento antigo que se desenvolve pela observação dos astros, sendo diferente de povo para povo, de etnia para etnia. O que a nossa visão dos corpos celestes e a interação deles com o mundo no qual vivemos nos diz? Olhando para o céu, dá para imaginar que essas estrelas recebem e já receberam tantos nomes diferentes. Como outras pessoas enxergam a Via Láctea, as Três Marias ou mesmo as constelações dos signos do zodíaco, como é o conhecimento criado pelos Guarani sobre a astronomia. Esse é um campo que eu conheço pouquíssimo, mas estou animada para saber mais com a nossa convidada, a Cione Rodrigues. Obrigada por aceitar o convite, tudo bem com você? Muito obrigada, eu que agradeço, tudo jóia. Obrigado pela presença, Cione. E agora a gente começa o nosso ritual clássico da leitura do Lattes. No caso, você, Cione, é doutoranda pelo programa de pós-graduação em Educação para a Ciência da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. No mestrado, defendeu a dissertação Astronomia Guarani como ferramenta para os processos de interculturalidade, pela Universidade Federal de Integração Latino-Americana, a UNILA. A Cione possui graduação em Pedagogia e tem experiência na área de educação, com ênfase em educação e cultura e divulgação científica. Atualmente é membro do Grupo de Pesquisa e Ensino de Ciências do Departamento de Educação da Faculdade de Ciências e membro da equipe do Observatório Didático de Astronomia Lionel José Andriato, ambos na Unesp, no campus de Bauru. Faltou alguma coisa, Cione? Não, isso mesmo, corretíssimo. Para começar a conversa, eu queria entender um pouco dos bastidores da pesquisa. Como é que você chegou nessa temática da astronomia guarani? Como que eu cheguei, nessa temática? Eu trabalhei no espaço que foi desenvolvida a pesquisa, que é o Polo Astronômico Casimiro Montenegro Filho, no período de 2010 a 2015. Então foram ali 5 anos, quase 6 anos, de atuação. E uma coisa que me chamou muita atenção nesse espaço é que ele é um dos poucos espaços não formais de ensino que oferecem, tanto para o visitante, seja um público escolar ou não escolar, a oportunidade de conhecer os elementos da cultura guarani, em específico a astronomia guarani. Quando eu falo espaço, eu me refiro a espaço não formal, são museus de ciência, planetários e observatórios, entre outros. Então, quando eu me candidatei ao mestrado, tinha um orientador que ele defendia muito a questão da interculturalidade. Pensei, poxa, já que é um tema que é latente, nós já tínhamos a Lei 11.645 de 2008, que diz que você tem que estudar os elementos da cultura indígena e da cultura negra dentro das escolas de educação básica. Professor Edson Caiapó, ansiosos aí para te escutar. E é necessário repensarmos particularmente as relações curriculares, as relações escolares, os nossos ofícios de professores e de historiadores e de outros profissionais. E não podemos definitivamente pactuar com esta perspectiva eurocêntrica, não podemos pactuar com esta metodologia rankeana de apresentar a história, uma perspectiva que lida com essa história acontecimental, que valoriza os grandes nomes, os chamados grandes homens, os príncipes, os reis, os chefes de Estado, os grandes generais, e que uma história e um ensino de história e um currículo que segue impavidamente, sem perceber o que está ao redor. E pior, marginaliza e silencia grupos que não são grupos minoritários do ponto de vista numérico. São efetivamente forças majoritárias. E uma metodologia de ensino e aprendizagem que ainda está posta nas escolas, que preza pela reprodução do racismo e que, em relação aos povos indígenas, reproduz estereótipos, e naturaliza preconceitos. Já existe essa lei, porém ela é pouco difundida, pouco falada. Então, por que não trazer essa temática para uma ciência que ela é historicamente eurocentrada, que é a astronomia, A gente conhece mais a visão eurocêntrica, a visão greco-romana que foi difundida, porém a gente não conhece dos indígenas da nossa própria região. A temática em si, os bastidores da ideia surgiu daí, Então, eu trabalhava num local de um espaço não formal, eu divulgava a ciência e a astronomia do ponto de vista greco-romano e do ponto
ponto de vista dos indígenas daquela região, que é a região oeste do Paraná, né? Atualmente eu não estou mais lá, né? Centro-oeste aqui do Paulista. E você tem alguma relação com a etnia Guarani, Tupi-Guarani, alguma proximidade? Não tinha nenhum conhecimento, só depois eu conheci o meu orientador, né, que ele se identificava de uma etnia, porém era uma etnia da Colômbia, ele é colombiano. Posteriormente também conheci uma estudante da UNILA, né, a Federal da Integração Latino-Americana. Qual que é o escopo da universidade? Ela atende todos os alunos da Latinoamérica. E essa estudante, ela tinha relações com os indígenas da Colômbia também, e depois também conheci alguns alunos da minha turma que conheciam o povo Mapuche, do Chile. Porém, eu não tenho nenhuma ligação, foi apenas, assim, curiosidade mesmo, que eu acabei conhecendo o trabalho do professor Germano, né? Ele fez um trabalho belíssimo, de imersão mesmo, numa tribo, ele mesmo é da etnia Guarani, é uma pessoa que está no seu local de fala, né? Ele, como sendo indígena, falando da sua própria cultura. A gente está gravando numa quarta-feira, dia 25, e está tendo uma manifestação com vários povos indígenas contra um projeto de lei que dificulta a demarcação de terras. Talvez o que a gente vai conversar relacionado à astronomia tenha a ver também com a própria garantia de vida dos povos indígenas. E se você conseguiria explicar para a gente um pouco da história e um pouco da cultura guarani, né, até pelo que você experienciou lá na região. Pensando sim em astronomia, é evidente que a cultura guarani, ela possui várias vertentes e é uma cultura muito rica de conhecimentos, entre outros. Agora, pensando do ponto de vista de observação do céu. Assim como qualquer outra cultura, os indígenas da nossa região, eles também observavam o céu. Então, por exemplo, eu imagino que vocês também já tenham observado o céu, né? Às vezes eu ficava ali brincando, né? Tipo, viu algumas estrelas ali. Vocês já fizeram essa brincadeira de tentar nomear o céu? Olhar para as estrelas e falar assim, eu acho que é uma constelação X, eu acho que é isso. A astronomia, ela é uma ciência altamente cultural. As pessoas, né, eu vou colocar aqui o homem, mas não a figura do homem, né, o homem como o antropocentrismo mesmo, ele nomeia o céu de acordo com aquilo que ele tem. Então, por exemplo, se eu fosse nomear o céu hoje, sei lá, eu colocaria a constelação do WhatsApp, né, que é algo que é da nossa cultura, né, então cultura é aquilo que eu estou vivenciando agora, no momento. Os guaranis também tinham isso, então eles contavam seus mitos e suas lendas através do céu estrelado. A observação celeste, tanto diurna quanto noturna, ela serviu como alicerce para o desenvolvimento, por exemplo. A observação cíclica do Sol marcava o tempo, né? Então eles conseguiam observar que o Sol ele ia se posicionando mais, eu vou colocar assim, mais para lá, né? Eu não quero usar tantas palavras norte, sul, leste, oeste, né? Então ele ia se colocando mais ao norte, mais para lá, ia chegando o tempo velho. E mais para o sul, tempo novo, ou seja, verão e inverno. Eles faziam essas marcações através de um espaço que o Germano ele pontua bastante, que é o Observatório Solar Indígena. Esse espaço consiste em o quê? Em um círculo rodeado por rochas, né, por pedras, ao centro um monolito, também conhecido como gnomo, e algumas ramificações que apontam para leste, oeste, norte e sul. Também era utilizado nas cerimônias religiosas. Interessante falar é que o Sol, a observação do Sol, ela é a primeira contagem de tempo dessas etnias. Então, eles sabiam que quando estava se aproximando o tempo velho, que era tempo de escassez, de pouca chuva, eles sabiam que, de repente, eles teriam que migrar para outro local. Como eu sou do Paraná, eu sei que lá é bem frio, né? E quando vai chegando o inverno, realmente começa a ficar mais seco, começa a ficar mais escasso, começa a chover menos. E eles tinham essa visão através da observação do Sol. A observação da Lua, ela veio posteriormente à observação solar. Então, eles contavam também o ciclo lunar. A partir do momento que surgisse o primeiro filete de lua nova, de lua crescente, a partir da lua nova, era contado um ciclo, né? Então, esse ciclo ia até chegar na próxima filete de lua nova. Interessante também comentar que essas observações, elas serviam tanto para plantio, colheita, caça, festividades, né? Tanto religiosas como festividades cotidianas, e também até como um certo controle. Por exemplo, não seria interessante ter o nascimento de crianças num tempo de escassez. Então, tinha também esse controle. Pensando na astronomia do ponto de vista dos indígenas, que é uma cosmovisão. Ela está atrelada a tudo, ela está atrelada à vida cotidiana e à vida religiosa.
sobre essa perspectiva de cosmovisão. Eu queria pedir para você explicar um pouquinho mais o conceito, mas entendendo que isso significa também criação de narrativas espirituais. Então, a cosmovisão, ela não se limita apenas à observação celeste, a observação cíclica, né? Ou que a gente chamaria na cultura ocidental de dados empíricos, vamos dizer assim. Ela é uma visão atrelada ao cotidiano e à espiritualidade. Então, essa é uma cosmovisão. É muito parecido com o que o Carl Sagan falava, né? Que o cosmos é tudo o que há, o cosmos somos nós. Então, basicamente, a mesma coisa, né? Cosmovisão é uma visão cotidiana, significativa, atrelada à religiosidade. Evidente que eles tentavam, assim como os gregos e os romanos contaram seus mitos e lendas através de céu estrelado, por exemplo, a constelação de Órion. Órion que era um gigante caçador. E esse gigante, ele matava os animaizinhos ali da terra. E Diana, a deusa da caça, ficou enfurecida e mandou o escorpião para matar o Órion, né? Então, Órion, muito astuto, ó, deu no pé, né? Ficou sabendo e deu no pé. Ou seja, o Órion é uma constelação de verão para nós no hemisfério sul e o escorpião é uma constelação de inverno. Quando o escorpião está alto no céu, o Órion já declinou no oeste. Era a forma que os gregos tinham de contar ou explicar os solstícios e equinócios, né? Da mesma forma, os indígenas da nossa região também contavam seus mitos e lendas. Então, por exemplo, acreditava-se que a lua, para nós, a lua remete a uma figura feminina, tanto que o próprio nome da lua é Selene, para os gregos e romanos é Selene, né, uma deusa. E na visão guarani é uma figura masculina, o Jaxi. E era o irmão do Paraí, que é o sol na visão cotidiana. O sol na visão religiosa é chamado de Nhamandu. Não me falha a memória, acho que é essa a pronúncia. Meu guarani tá péssimo. Então, acreditava-se ali, por exemplo, né, uma das lendas, um dos mitos que é contado, que o Jaxi era uma figura, assim como o Boto, né, da Amazônia, que muito elegante e saía cortejar as moças, né? E elas, evidentemente, né, corriam do Jaxi. E aí, então, elas foram orientadas, né, manchadas as mãos com um determinado produto, para estapear a cara do Jaxi quando ele fosse assediá-las. E eles contam, né, que o Jaxi teria, então, a sua face toda manchada, mesmo quando ele tenta lavar a sua face, isso remetendo às noites de lua nova, né, quando a gente quase não observa a lua, só consegue observar a luz, às vezes, a luz cinérea, né, da lua. E quando vai ficando mais crescente, você consegue observar as crateras, planícies da lua ali e tudo mais. Então, seriam essas manchas que eles contam, né, que no caso o Jaxi teria sido estapeado pelas moças, uma forma de dizer, olha, esse aqui é o conquistador, né, então tomem cuidado. Mais ou menos essa era a história da lua. Eu entrevistei o Germano Afonso em 2016 para uma matéria sobre astronomia indígena. Ele falava que havia um risco, né, da perda da astronomia indígena exatamente pelo fato de transpassar o conhecimento, de fazer um processo de aprendizagem. E aí eu entrevistei uma líder guarani lá de Palhoça, Santa Catarina, que chama Querechu Ixapiri, não sei se é assim que se pronuncia. E aí ela falou que a diferença maior, assim, e talvez o motivo que se perde um pouco o conhecimento é porque na educação formal você está muito distante da realidade, né? Então, sei lá, o indígena, quando ele quer aprender sobre o mar, ele vai até o mar. Como é que você encontrou esses desafios de estudar uma cosmovisão guarani frente a uma comunidade de professores e alunos que estão formados com essa educação formal, que não ficam olhando para o céu? Foi um grande desafio, eu confesso, porque pensando na descolonialidade do saber, do ser, eu percebi que os professores, além de desconhecer a Lei 11.645, eles também tinham enraizado alguns conceitos que foram plantados ali durante o processo de colonialidade mesmo, né? Então, alguns professores não viam com bons olhos trabalhar isso, porque é aquilo que o Dussel fala, né? Tudo que é estranho do outro é exótico, é diferente. Então, o que eu faço? Eu pego a minha cultura e eu sobreponho essa. Foi um processo muito difícil, muito trabalhoso. O que eu observei, mesmo os professores, após toda a explanação da visita, o que ficava era a atividade do boliche no espaço, a atividade do meteorito, mas ninguém lembrava do Observatório Solar Indígena, ninguém lembrava das constelações indígenas que haviam sido comentadas lá no começo. E até mesmo esses professores que estavam em curso de formação, eles não conseguiam nem lembrar o nome de algumas constelações, e não são nomes difíceis. Eu lembro muito bem de um relato, um professor comentando, o professor falou sobre a constelação da capivara, mas não era a constelação da capivara, era a constelação da anta.
né? Capivara para anta tem uma certa diferença, não? Foi algo assim que realmente me chocou bastante, porque eu pensei que por estar ali numa região de tríplice fronteira, né, Foz do Iguaçu é uma região que ela faz fronteira com o Paraguai e a Argentina, e o Paraguai ele tem muita influência guarani, consequentemente o currículo que é trabalhado na cidade de Foz do Iguaçu, ele é um currículo diferenciado. Eu pensei que esses professores provavelmente terão uma noção maior de interculturalidade, de pensar a astronomia fora da caixa. E aí eu verifiquei que não, que eles não estavam preparados. Na verdade, eles não estavam preparados para isso, né? Até mesmo pelo processo de formação, né? Como você mesmo comentou, o currículo ele é muito fechado, né? Ele é muito estagnado. E as disciplinas são trabalhadas de forma totalmente fragmentada. Então, há uma fragmentação do ensino. Esse ensino fragmentado, ele é desconexo com a sua realidade, né? Então, por exemplo, eu vou falar de Cerrado para alguém que está no Rio de Janeiro. Não faz sentido, né? Porque não é só vegetação. Ou, por exemplo, vou falar que no inverno é frio no Amazonas, não. No Pará, por exemplo, tenho amigos que moram no Pará, é tempo de chuva, não tem frio. Então, o Brasil, por ter dimensões continentais, o currículo ele não suporta isso, né? Então, você é moldado num currículo que é feito para todos, e aí vem o que o Althusser ele comenta, né, que são os aparelhos ideológicos do Estado. A teoria de Althusser, que entende que a escola é, antes de tudo, um dos vários aparelhos ideológicos a serviço do Estado. Aqui a gente pode dizer que existe uma diferença entre o Estado propriamente dito e os seus aparelhos ideológicos, que são as igrejas, os meios de comunicação, os sistemas políticos, a escola e até mesmo a família. Então, a diferença entre esses dois é que, enquanto o Estado usa primariamente as suas forças físicas de repressão através dos militares e, secundariamente, as forças repressivas ideológicas, os aparelhos ideológicos, inversamente, funcionam primariamente aplicando suas forças ideológicas e, secundariamente, as suas forças físicas. Vale a pena falar que, de todos os aparelhos ideológicos que estão a serviço do Estado na propagação dos interesses das classes dominantes, o mais avançado e o mais bem acabado é a escola. A escola ela é um aparelho ideológico do Estado e ela está ali para quê? Para formatar você num determinado sistema. E com isso, então, você acaba desfragmentando e criando até concepções preconceituosas com relações a outras culturas. Mesmo quando você está analisando as entrevistas e os professores se propõem a pensar uma interculturalidade, tem hora que eles não alcançam, que não é simplesmente falar curiosidades sobre a cultura indígena. Uso o referencial da Catherine Walsh. Ela traz um referencial de interculturalidade que são 3 vertentes: interculturalidade funcional, relacional e a interculturalidade crítica. Porém, a Walsh ela fala que para você chegar no último estágio da interculturalidade, seria a interculturalidade crítica, você teria que ter não vou dizer uma revolução, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas você teria que ter uma mudança estrutural. E essa mudança estrutural aconteceria onde? No Estado Nacional. Basicamente o que o Chile tentou fazer. O Chile ele tem uma base e ele tem uma outra base que é da visão dos indígenas da região. E quando você fala, então, em interculturalidade, o que vem à mente das pessoas? Basicamente, eu aceitar, assim, meio entre aspas, a cultura do outro. Porém, eu vou sobrepor a minha. Vou usar um exemplo assim meio esdrúxulo. Foz do Iguaçu é uma região que tem 88 etnias, se não me falha a memória, que convivem entre si. A maior parte são muçulmanos, são do Líbano, se não me engano. O que significa isso? Eu aceito a cultura do outro, porém, no passado, por exemplo, as mulheres árabes, elas não poderiam fazer o exame do Detran, elas não podem estar com o véu, com o hijab, elas têm que tirar. Então, é algo que eu aceito muito, entre aspas. Os professores, eles tinham essa visão. Então, eu vou comentar sobre a cultura dos indígenas, mas eu vou passar assim bem superficialmente ali um parágrafo que tem no meu livro e é só. Porque também eu não conheço e tudo que é desconhecido gera medo. Então, era basicamente essa visão que eles tinham. Para você chegar na interculturalidade crítica, que é algo assim muito utópico, então seria você ter uma relação interculturas, né? Então, ao mesmo tempo que eu vejo, eu reconheço e eu aceito a cultura do outro. Então, é diferente de eu ver e reconhecer.
Então, esses professores, eles não tinham essa visão, eles achavam que era só ir lá e falar sobre cultura, como se eu estivesse falando sobre cultura pop, por exemplo. E não é bem assim. A gente tem vários referenciais ali, né? Queen for Girls, ou Boas, eles vão comentar o que é cultura, né? Então, cultura de quem? Para quem? Para quem não conhece, se você pudesse falar um pouco desse trabalho que vocês faziam no observatório, como que vocês tentavam colocar essa interculturalidade quando estão apresentando a astronomia guarani? Esse espaço, atualmente, ele está em manutenção, ele está fechado desde 2020, ele está fechado. E desde quando iniciou ali a pandemia, ele já fechou, daí fechou para manutenção, reforma e tudo mais. Ele é um espaço não formal voltado para o turismo, né? Agora ele está com um novo referencial, que é o turismo científico, e espaço para apoio à educação, ali da região. Então, como que funcionava a visita, ainda no espaço antigo, né? Hoje eu sei que eles passaram por uma reestruturação, até mesmo porque eles estão construindo um novo espaço. As estruturas externas, grande parte das estruturas externas eram voltadas para a visão guarani. Você chegava no espaço, você já dava de cara com os totens das constelações ali, cada uma contando a sua história. Então, tinha a constelação do Homem Velho, a constelação da Ema e a constelação da Anta. Você seguia o caminho e você se aproximava de um relógio de sol. Esse relógio de sol, o designer dele era o contraste do Quaraí, que é o Sol, e do Jaxi. E ali no centro você tinha um relógio de sol. Ao lado você encontrava o Observatório Solar Indígena. Claro, uma réplica. Então a visita começava ali. A primeira visão que a pessoa, o visitante, o turista, a escola, a criança, tinha, o primeiro contato era com a cultura da cosmovisão guarani. Depois ele adentrava no espaço e ali iam surgindo de acordo com as perguntas. Poderia continuar falando sobre cultura guarani ou seguir as exposições, né? Então, geralmente tinha o boliche no espaço, os meteoritos, telescópios, ou às vezes tinha alguma exposição, já teve exposição do Mulheres na Ciência, já teve exposição do Cariclo, várias coisas assim. Aí subia, fazia observação, salvo condições meteorológicas, né? E descia e ia para o planetário. Era essa visita que a pessoa tinha. É diferente do curso de formação de professores que o espaço também ofertava, né? Ali já era conteúdo mesmo, então a pessoa ia lá para ter uma aula. Tinha uma aula teórico-prática, né? E depois possivelmente ela poderia aplicar isso em sala de aula. Então, basicamente, era essa a dinâmica do espaço. A União Astronômica Internacional não reconhece as constelações indígenas do Guarani. Como que isso impacta o conhecimento? Até porque quando a gente olha a cultura greco-romana, também era baseada em mitos, e isso não foi um problema. Perfeito, é isso mesmo, né? A União Astronômica Internacional, ela não reconhece, não vou falar assim só dos guaranis, ela não reconhece N cosmovisões. Por exemplo, a dos chineses não é reconhecida, os japoneses também têm outra visão. Mas por que optou-se pelos greco-romanos? Houve uma necessidade de você ter esse mapeamento do céu. Então, por exemplo, eu aqui em Bauru pergunto para você em Brasília, olha, mas tu tá vendo ali aquela constelação do lápis? Não, mas que constelação do lápis? Não, aquela que está ali na esquerda. Não, mas que esquerda? Né? Então, houve essa necessidade de padronização. Da mesma forma que a gente também tem uma padronização, por exemplo, de remédios. Então, eles optaram pela visão greco-romana. Porém, quando eu falo visão greco-romana, na verdade não é só greco-romana. Ela é uma mistura. Então, algumas estrelas elas foram nomeadas pelos árabes. E, por exemplo, a estrela Aldebaran, que é uma estrela gigante vermelha na constelação do touro, né? Simboliza Aldebaran, é o olho do touro em árabe. É uma miscelânea. Por isso que eu sempre defendo a ideia de que a astronomia é cultural, né? De várias culturas. Não é só a visão guarani que não é contemplada. Outras visões também não são contempladas. Tem uma mitologia guarani associada com o eclipse. Eu queria que você contasse um pouco essa narrativa. Da mesma forma que os chineses, eles contavam, né, o mito do eclipse, né? Para os chineses era um dragão que estava comendo a lua. Então eles faziam muito barulho, eles batiam em tambores e tal, para espantar o dragão. Porque imagina, né? Vai comer a lua, como que a gente vai ficar? E os indígenas também tinham uma visão muito parecida, né? Eles acreditavam que existia uma onça mesmo, um animal, que estava ali querendo comer o Jaxi, né? Que era o irmão do Quaraí. E imagina, como que eles vão ficar sem o Jaxi, que é aquilo que determina um período mais curto, né? Que era o período do mês. Como que eles iam ficar sem aquilo? Então eles faziam barulho também, faziam muito barulho para espantar a onça, para a onça ir embora e não devorar o Jaxi, né? Mas essa onça, ela estava determinadíssima
a devorar o Jaxi de todas as formas. Vejam que esses mitos e lendas, eles estão correlacionados. Mesmo que é uma cultura, por exemplo, dos chineses, que é algo muito distante aqui de nós, é correlacionado. Bem, voltando mais para a sua pesquisa, eu queria entender como é que foi a metodologia que você aplicou e o que te surpreendeu mais nas respostas das entrevistas. A ideia era identificar se esses professores eles conheciam sobre interculturalidade, se eles já tinham ouvido falar sobre etnoastronomia e se era possível aplicar isso em sala de aula, porque qual que era a ideia? Trazer a Lei 11.645 e, de repente, montar uma sequência didática, algo do gênero, e trabalhar em sala de aula mesmo. Porém, não tive tempo, né? Mestrado são 2 anos. Então, você não dá para falar sobre Deus e sua obra, né? Você tem que ser sucinto. Inicialmente, eu pensei em fazer categorias, porém, eu não consegui desenvolver, de fato, essas categorias. Então, eu tinha muita informação, foram as entrevistas, e essas entrevistas eu fui quase que categorizando ali de acordo com o referencial que eu tinha, que era o referencial de interculturalidade e o referencial de etnoastronomia. Então, o que foi observado? Os professores, em algum determinado momento da vida deles ali, eles já haviam escutado falar sobre interculturalidade, eles achavam possível inserir o tema de astronomia guarani em sala de aula, ou etnoastronomia, né? E aí contemplando já outras culturas, porém eles não sabiam de que forma que eles fariam isso. Isso ficou muito evidente. E além do que, também foi observado que a forma como era conduzida a visita, ou até mesmo a forma como era conduzida a aula no curso, ela não era satisfatória a ponto de causar uma mudança nesse professor, para que esse professor pudesse rever o seu conceito com relação à etnoastronomia. Os monitores começaram a mudar suas falas, né? Começaram a trazer mais elementos da cultura guarani. Eu lembro até que teve várias palestras, né, aperfeiçoamento mesmo dos monitores, para que eles conseguissem, de fato, fazer essa divulgação da etnoastronomia. Então, o que ficou evidente? Os professores tinham ouvido falar sobre interculturalidade? Sim. Eles achavam que era possível trabalhar outras culturas, trazer outras culturas para dentro da sala de aula? Totalmente possível. Mas como fazer isso? Eles não sabiam. E aí, volta naquele problema que a gente comentou lá no início, né? O currículo fechado. Eles estavam engessados por um currículo. Porém, esse currículo ele é tão dúbio que existe a lei e ela não é contemplada. Às vezes ela é contemplada com um parágrafo no livro didático, né? E a gente sabe que os professores, quase que 70% a 80%, eles vão seguir o livro didático. Queria que você desse uma visão pessoal, como os grupos indígenas estão presentes aí na região sul do país e do movimento pro oeste, né, do sul do país, que com certeza deve ter tido algum tipo de impacto significativo nos povos originários. Né? Então, a região ali da Tríplice Fronteira, ela tem um grande fluxo dessas etnias, até mesmo porque o Paraguai sofre muita influência da cultura guarani. Esses povos, eles já estavam ali há muito tempo. Tanto que a região oeste, ela tinha grande parte dos povos guaranis ali. Porém, a partir do momento de colonização, esses povos eles acabaram sendo expulsos. O que eu quero dizer com expulsos? Da mesma forma que quando nós tivemos o processo de colonização / invasão, aí parafraseando o Dussel, né? Nós acabamos sendo o quê? Expulsos. A Latinoamérica ela acabou se tornando uma, entre aspas, periferia da Europa, né, que é o que o Dussel coloca. Essa mesma visão ela foi utilizada a partir do momento que o homem branco chegou em locais que eram, entre aspas, inóspitos até o momento. Falei, eu vou lá perguntar para Cabral, porque Cabral é meu brother. Perguntar, porque olha a dúvida é uma coisa. Quando que vocês vão embora? Tá vendo? É assim que fala. Como porque então? assim, não pareceu que a gente não gosta da presença de vocês? Então não tem nada a ver com isso. Mas é que tá atrapalhando. Não tá atrapalhando. O que a gente combinou? Está sendo invasivo. Invasivo um pouco. Não, invasivo muito, porque deixar a toalha molhada em cima da rede não isso é picuinha sua. Como, por exemplo, a região ali do oeste paranaense, e esses indígenas acabaram sendo expulsos. O processo de expulsão, não vou dizer expulsão, mas o processo de... Quando eles foram mais submetidos, foram a partir do momento ali da década de 70. Essa década de 70, ela trouxe muita
aquilo que o projeto neoliberalismo propõe, né? Ele propõe o progresso, né? Então ele se disfarça de progresso, né? Vamos dizer assim, para ratificar os abusos do neoliberalismo. E aí o que acontece? Essa região, então, ela sofreu grande influência da construção da usina de Itaipu. E a partir do momento que foi construído o reservatório, muitas dessas terras que eram ocupadas por indígenas foram alagadas, né? Até mesmo por pessoas que moravam ali foram alagadas. Tem um relato de um jornalista da época, não vou lembrar o nome, eu lembro do nome do livro, mas eu não lembro o nome do jornalista. A Taipa da Injustiça é o nome do livro. E ele deixa bem claro isso, que as pessoas receberam indenização, né, pelas terras que foram alagadas, porém, quando chegou nas terras indígenas, eles não receberam. Foi algo, assim, silenciado. É aquilo que o Dussel fala, né? Eu coloco a minha cultura acima do outro. Só porque era indígena, ele não tinha direito, né? Então, ele não tinha o título de posse, né, que é aquilo que o Estado quer, né, o Estado quer que você tenha posse. Então, ele não tinha esse título e automaticamente ele foi expulso. Então, hoje, a região ali do Oeste Paranaense, ela tem poucos indígenas, felizmente. A grande maioria mesmo concentrada ali mais para as regiões do Paraguai. E uma usina que leva o nome Guarani, né? Itaipu, a pedra que canta. Uma coisa que eu fiquei pensando, outras etnias indígenas também possuem essa observação celeste e também há um esforço para manutenção dessas astronomias? Sim, perfeitamente. Outros grupos também reconhecem outras constelações, né? Então, é aquilo que o Germano falou, mais de 100 constelações, só que essas 100 constelações não são só do ponto de vista guarani, são do ponto de outras etnias também. Eu não vou saber te dizer quais constelações são essas, por quê? Infelizmente, falta estudo nessa área. Por que é tão difundida a astronomia guarani? Justamente por causa do trabalho do Germano, do professor Germano. Ele fez esse trabalho de imersão, ele é um indígena, ele é do seu local de fala. Há também um outro porém, que não há registros, né? Então, quando você fala sobre astronomia indígena ou qualquer outro conhecimento que seja indígena, etnomatemática, etnoastronomia, é história oral, então são registros orais. E se você não tem um pesquisador que vai até este local e faz um trabalho de campo, você não tem essa divulgação. Existem outras etnias que também falam sobre e reconhecem outras constelações? Perfeitamente, existe. Porém, quais são? A gente não sabe dizer, porque não é divulgado, não é difundido. Pensando só da astronomia guarani, que se tem um pouco, talvez, mais conhecimento, quais são os recursos que tem para a gente ter acesso a essa cultura, a essa astronomia indígena? Eu vi que você estava usando um aplicativo de Stellarium. O Stellarium, ele é um software livre, então ele é gratuito, qualquer pessoa pode utilizá-lo. E, nossa, eu não vou lembrar quantas culturas existem lá no Stellarium, mas você pode trocar a sua janela de cultura e aí você teria uma visão diferenciada. O céu, a abóbada celeste é a mesma, porém a visão que você terá, o Stellarium vai te mostrar diferente. Então, quando eu coloco as linhas das constelações, o Stellarium pode me mostrar, por exemplo, a linha do Homem Velho, né? Que agora que a gente consegue observar no céu é o Homem Velho, que nada mais é do que a junção da constelação do Gigante Órion com a constelação do Touro. E os guaranis viam, no caso, então, o Homem Velho. Mas você pode trocar por N culturas, por exemplo, chinesa, tem a cultura nórdica também, que é bem legal. E o Stellarium, além de tudo, além de mostrar essas linhas das constelações, mostrar as figuras, ele também traz um pouquinho das lendas e mitos, então da visão de cada povo ali. É um trabalho riquíssimo, tem vários pesquisadores ali por trás, a gente tem que valorizar esses pesquisadores porque é um software livre, muito bacana. Além do Stellarium, também eu indico o livro do Germano, né, que é O Céu dos Índios Guaranis, e também indico um episódio de um programa que eu desenvolvo aqui em parceria com a TV Unesp, chamado Astrolábia. Atualmente ele também é vinculado na TV Futura. E tem um episódio do Astrolábia que é só sobre constelações indígenas. Ao olhar para o céu em uma noite estrelada, certamente você parou alguns minutinhos para observar as estrelas e, imaginando desenhos, uniu aqueles milhares de pontinhos brilhantes por linhas imaginárias, formando uma constelação. Qual foi a primeira constelação que você viu?
o Escorpião, o gigante Órion. Você já deve ter ouvido falar dessas constelações, mas você já ouviu falar da constelação do Homem Velho e da constelação da Ema? Imagino que você talvez tenha uma constelação preferida para você compartilhar com a gente. A lenda, né, o mito que eu mais gosto é do Homem Velho. Por quê? Ele é um mito, uma lenda, para além de trazer a questão do solstício de verão, né, trazer o verão, que é uma constelação típica do verão, ele também institui a questão do respeito aos anciões. Então, a constelação do Homem Velho, qual que é a história, basicamente? Existia esse Homem Velho, que era um sábio ali, e esse Homem Velho, então, ele se casou com uma moça, né, mais jovem do que ele. Porém, essa moça, ela se apaixonou pelo irmão do Homem Velho e resolveu fugir com esse irmão. Só que existia um problema, né? Ela já havia casado com o Homem Velho. Então, qual que foi a solução para este problema? Eles resolveram assassinar o Homem Velho. Então, eles enforcaram o Homem Velho. A parte ali que mostra ele enforcado é a constelação do Touro, né? Então, tem as Pleiades e as Íades, né? Que é o grande V, mostrando que ele está sendo enforcado. E para ter certeza absoluta de que isso iria dar certo, eles cortaram uma perna do Homem Velho. Então, a estrela Betelgeuse, da constelação do Órion, é uma gigante vermelha. E ela simboliza o sangue, né, a perna cortada do Homem Velho. Ele tem até um cajadinho ali e tal. Então, o que eles queriam dizer com isso? Olha, respeitem os mais velhos, porque a sabedoria e o conhecimento está aqui, você vai precisar. Se esse conhecimento morrer, a nossa tribo depende disso, né? Então, essa é a história que eu mais gosto do Homem Velho. Eu vi aqui a expressão da Ju, coitado, né? Ela ficou chocada, né? Mas tem um plot twist aí, né, Ju? Porque ele virou uma constelação, né? Assim, ele sofreu, mas olha o que ele é hoje, né? Assim, e a Ema, ela é uma junção da constelação do Escorpião mais o Cruzeiro do Sul, que eles chamavam de Curuxu. Né? Então, eles ouviam os colonizadores falarem Cruzeiro do Sul, porém eles não conseguiam pronunciar, né? Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul, o nome na constelação indígena vem do Cruzeiro do Sul dos portugueses? Se eu bem me lembro do que o Germano comentou, era isso, que eles não conseguiam pronunciar Cruzeiro do Sul, então eles pronunciavam Curuxu. E o Curuxu seria uma espécie de forquilha, uma forquilhazinha que segurava a cabeça da Ema, que é uma grande parte da constelação do Escorpião. Então, se o Curuxu falhasse na missão de segurar a Ema, ela iria beber toda a água da terra. Então, a Ema é uma constelação de inverno. No inverno, você tem uma escassez maior de água, né? Então, eles falavam, olha lá, ó, tá segurando a Ema para ela não comer. E o engraçado é que a estrela vermelha da constelação do Escorpião, Antares, ela simboliza a cloaca da Ema, né? Então, a Ema tem 2 ovos ali, né? Que é Alfa e Beta do Centauro, que estão bem na garganta, ali no pescoço da Ema. A Ema está fazendo uma refeição, aquela refeição iria para todo o trato intestinal, né? E provavelmente seria ali descartada a partir da cloaca, que já pegava ali em grande parte também da Via Láctea, né, que também, às vezes, hora eles chamavam de plumagem, hora de caminho da anta. Né? Nossa, bem legal, porque, assim, um preconceito, né, eu achei que as lendas indígenas eram, vamos dizer, mais originárias, mas você vê como que teve influência portuguesa para dos portugueses eles trazerem algo novo. Achei bem legal isso. Talvez esteja aí um pouco da interculturalidade também presente. Boa! E o que seria Via Láctea em Tupi-Guarani, né? Como que a gente chama Via Láctea? Caminho da Anta. Daí eu só lembrei da constelação da Anta, que é Tapi, né? Que no caso a Via Láctea seria todos o que a Anta acabou defecando ali, né? Que eu acho mais legal que Via Láctea, porque eu sou intolerante à lactose. E justamente vem disso, né? Via Láctea, para os gregos romanos, é o caminho do leite, né? Significa o leite que derramou ali ao amamentar. Primeiro, agradecer a sua participação, muita curiosidade, muita informação, também muito nome. Uma última palavra sua, qual é o rumo que você está tomando agora, de pesquisa, de interesse, além da classe, você falou da divulgação científica? Então agora eu trabalho com divulgação científica, né? Faço parte da equipe do Astrolab, que é um programa de divulgação científica de astronomia. Qual que é a pegada do Astrolab? São temas de astronomias curtos, né, no máximo 8 minutos, não chega nem isso, e numa linguagem extremamente acessível, né, uma linguagem que a pessoa, ela, sem preconceito, ela pode chegar ali e entender o que você está falando. Acho que como pesquisadores aqui, a gente sabe que
às vezes usa muito jargão, né? Esse jargão, ele não é tão acessível para a comunidade, né, para as pessoas. E a ideia é essa, trazer a ciência para as pessoas, fazer ciência para pessoas, né? Que eu penso que é o compromisso que a gente assume com a própria universidade. Então, basicamente, eu estou trabalhando nessa linha, já estou quase no finalzinho do doutorado. quase, né? Se não fosse a pandemia, já teria terminado. E o que nós estamos observando é que o Astrolab está sendo bastante satisfatório, né? Então, nós temos vários feedbacks de professores e alunos que utilizaram o Astrolab durante a pandemia. Então, assim, ele foi uma ferramenta didático-pedagógica para os professores. A gente recebia muito... Nossa, não sei como que eu falo tal tema, sei lá, por exemplo... o tema mais assistido, constelações, né? Tem mais de 100 mil visualizações. Eu não sei como que eu vou explicar a constelação para o meu aluno, se tem alguma dica, tal. A gente mandava o Astrolab lá e o professor utilizava em sala de aula. Então, ele tem nos atendido nesse quesito. É basicamente isso, então. Tô aí nessa pegada agora. Tá ótimo, então a gente agradece novamente e a gente encerra o episódio, então, avisando que o Das Humano, que também é um programa de divulgação científica na área de ciências humanas, está no YouTube e em várias plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast e iTunes. E aí, em 15 dias, a gente volta com um novo episódio e se alguém quiser mandar sugestão, manda para onde, Ju? O nosso e-mail é voz@dashumana.com. É isso, até a próxima. Das Humana, a ciência sem jaleco.